Eu coloquei na página informações a respeito da primeira parte do projeto. Então, está aqui logo abaixo de avisos, né? A ideia dessa primeira parte é que a gente veja as ferramentas, aplique as ferramentas que a gente viu na primeira parte do curso, que é as ferramentas de análise de dados, cálculo de estatística, geração de gráficos, análise de correlações em uma base de dados. E eu selecionei aqui uma base de dados sobre Pokémons. Então, para cada Pokémon tem ali um número, um nome, o tipo daquele Pokémon, e aí várias características com relação à força de ataque, força de defesa, vida, total da vida, a velocidade do primeiro ataque, qual que é a geração, se ele é de primeira, segunda, terceira, ou quarta geração, se ele é legendário ou não. A ideia dessa primeira parte é que vocês façam uma análise desse banco de dados, para levantar as principais características, uma visão geral, né, qual que é a distribuição dos valores, tal. Então, usando as ferramentas que a gente viu, não tem um roteiro pré-definido, vocês podem ser criativos aí na análise que vocês fazem, dentre as ferramentas que a gente viu, vocês podem usar qualquer uma delas para analisar qualquer combinação aí de conjunto das colunas desse banco de dados. Então, o projeto ele vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, vocês analisam esse banco de dados para tentar ter ideia dessas características. E na segunda parte, nós vamos fazer usar isso em um pequeno simuladorzinho de batalhas para a gente poder escrever um trechinho de código que faz uma pequena simulação de batalhas. Então, daí vocês podem usar essas análises para definir um time, um conjunto lá de personagens que, de acordo com determinada característica, para fazer uma simulação dessas batalhas. Então, a primeira parte do projeto consiste em fazer essa análise desses dados e gerar um relatório de até 5 páginas, e o código que vocês usaram para construir, para suportar esse relatório, então, o código que vocês usaram para gerar os gráficos, para calcular as estatísticas e tal, vão submeter pelo SIGA até o dia 16/11, tem um errinho aqui, eu vou corrigir. Submeter até o dia 16/11 esse relatório pelo SIGA. A ideia é aplicar as ferramentas que a gente usou nessa primeira parte do curso. Pode ser feito em grupo de até três pessoas. Sei que está difícil de a gente definir grupos aí, porque a gente não pôde se conhecer pessoalmente, né? Mas tentem usar as ferramentas de comunicação. Lá no SIGA tem o chat. E aí tem um pessoal que criou grupos de
esses de mensagem para conversar. Então, vejam se vocês conseguem montar grupos aí. E aí, se não conseguirem, a gente tenta verificar alguma outra maneira de criar os grupos. Então, depois deem uma olhada na base, baixem ela aí. É relativamente simples a base, não tem muitas colunas, deve ter, acho que, perto de 800 linhas e de 8 a 10 colunas. E a ideia é exercitar um pouco as ferramentas que a gente viu até agora. Tudo bem? Então, primeira parte até 16/11, pelo SIGA, um relatório com até 5 páginas, descrevendo o que vocês encontraram aí fazendo essa análise e o código que vocês usaram para suportar o que vocês construíram. Sim, está errada. É 16/11. Aqui na página, na página de aviso está 16/11, mas lá eu vou corrigir. Acabou aparecendo como 16/10. E um outro aviso também é que segunda-feira que vem é feriado, então a gente não vai ter aula ao vivo, mas eu vou deixar um vídeo pré-gravado com o tema da semana, como a gente fez lá no feriado do dia 12 de outubro. Então, semana que vem a gente não vai ter aula online aqui ao vivo, mas eu vou deixar o vídeo pré-gravado. Hoje a gente começa a segunda parte do curso. Na primeira parte, a gente estava usando ferramentas principalmente na linguagem de programação Python, para dar suporte a essa análise de dados, né? Então a gente carregava um banco de dados na memória, usando pandas, usava o pandas para fazer gráficos, calcular estatísticas, para fazer análise de correlações, criar uma reta de uma regressão linear entre duas variáveis. Enfim, a gente estava usando um conjunto de ferramentas e bibliotecas da linguagem Python para dar suporte a essa análise de dados. Nessa segunda parte do curso, a gente vai entrar um pouco mais em lógica de programação. A ideia não é entrar a fundo na parte de lógica de programação, mas dar uma passada sobre os principais tópicos a respeito de lógica de programação, que é o que a gente vai ir
para dar uma ideia, dar uma antecipada desses principais tópicos, que eles são abordados em mais detalhes no curso, na disciplina de processamento de informação, na disciplina de PI, que é do terceiro quadrimestre. Mas aqui, nessa segunda parte do curso, a gente vê uma introdução a essa lógica de programação, como uma maneira de ter de estender as ferramentas que a gente viu até agora, para incorporar novas funcionalidades e que vocês possam ter uma visão geral de como essa parte de como que a computação pode ser usada nessa parte de resolução de problemas. Então, hoje a gente começa a segunda parte do curso, que envolve ter noções de lógica de programação. Mas o que é programação? Então, essa aula de hoje está baseada nesse livro aqui, que tem essa referência, então tem pedaços desse livro, da introdução e de alguns outros trechos. Programação de computadores envolve desenvolver habilidade para usar a ciência da computação na solução de problemas. E com relação à solução de problemas, a gente entende como habilidade de formular um problema do ponto de vista que ele possa ser resolvido por um computador. Uma vez que esse problema esteja formulado em um problema computacional, um problema que possa ser resolvido com um computador, como é que a gente consegue pensar na solução, pensar criativamente em como transformar aquilo em uma solução computacional, e uma vez que essa solução esteja elaborada, que ela esteja pensada, como que a gente codifica essa solução em um programa que possa ser executado por um computador. Apesar da gente ter, muitas vezes, pensar que programar significa simplesmente estar à frente do computador e começar a escrever código, tem toda essa parte de formulação e pensar na solução do problema, que é muito importante e, às vezes, leva a gente a construir os programas de uma maneira melhor do que simplesmente tentar escrever o código a partir do nada. Então, desenvolver a habilidade de programação de computador envolve ter esse pensamento de como formular o problema, pensar na solução e só depois partir para a codificação. E essa solução de problemas, normalmente, em computação, a gente descreve como sendo algoritmos. Algoritmos é a parte central da computação, em que a gente descreve soluções para problemas por meio de uma sequência de passos que pode ser executada, e se eu executar essa sequência de passos de maneira correta, essa sequência de passos me leva a resolver aquele problema. Nós usamos algoritmos em nosso dia a dia de diversas maneiras. No colégio, por exemplo, quando a gente aprende a somar dois números, aquela ideia de somar os números, de colocar os dois números, alinhar eles à direita, e aí começar somando pelo dígito menos significativo, eu somo aqueles dois dígitos, calculo o resultado, se o valor é maior que 10, eu pego aquela parte que é maior que 10 e coloco lá no vai 1, e vou repetindo esses processos até ter feito toda a soma, ou multiplicação, ou divisão.
ou diversas das operações que a gente faz, aquilo ali é um algoritmo, é uma sequência de passos que, se eu executar ele corretamente para uma determinada entrada, eu consigo calcular a solução, eu consigo chegar na solução. Então, um algoritmo é essa lista de instruções, essa sequência de passos, que é descrita de uma maneira não ambígua, uma maneira que, se eu executar ela corretamente, eu chego na solução. E, além disso, esse algoritmo ele tem que ser uma solução genérica para um problema. Se eu quero somar dois números, um algoritmo que faz a soma para esses dois números, ele tem que funcionar para qualquer dois números que eu use como entrada. Eu não quero criar um algoritmo que funcione só para números de 0 a 100, por exemplo. Eu quero que essa solução seja genérica o suficiente para poder ser aplicada a qualquer pares de números. Então, a arte de construir algoritmos consiste em buscar essa solução genérica para resolver um problema, e essa solução genérica tem que ser um conjunto de passos, né, uma lista de tarefas que eu tenho que executar para conseguir chegar na solução. Então, veja que a descrição de algoritmo não precisa nem envolver computador. O algoritmo ele pode ser executado por uma pessoa para resolver um problema. Mas se a gente conseguir descrever esse algoritmo de uma maneira clara o suficiente, eu posso traduzir esse algoritmo em um programa que consiste em converter aquela sequência de passos em uma lista de comandos em uma linguagem de programação, de tal maneira que o computador consiga executar aquele algoritmo que está codificado em um programa. Então, um programa nada mais é que uma sequência de instruções que especifica os passos que devem ser executados para resolver um problema. Um programa implementa um algoritmo. Um programa pega aquela sequência de passos e escreve em uma certa linguagem de programação para que aquilo ali possa ser executado pelo computador. E a gente tem programas extremamente simples. Na verdade, vocês já estão programando, né? Quando os exercícios que a gente entrega semanalmente são pequenos programas. E existem programas, desde programas extremamente simples, como aqueles que a gente tem feito aqui semanalmente, a programas ultra elaborados, como um programa que dirige um carro de maneira autônoma, ou que cria uma sequência de animação realista que calcula a posição de diversos objetos de maneira tridimensional na cena. Então, tem programas que vão desde do mais simples a fazer cálculos simplificados até programas muito elaborados. Mas todos esses programas, não importa a complexidade, do mais simples ao mais complexo, nós conseguimos dividir eles em 5 blocos: entrada, saída, a parte lógica e matemática, execução condicional e repetição.
que são... e essas três partes aqui, a parte lógica e matemática, execução condicional e repetição, são... é o que a gente vai abordar, ou que a gente vai passar noções nessa segunda parte do curso. A gente consegue pensar nos programas, a gente consegue dividir os programas nesses 5 blocos: entrada, saída, a parte lógica matemática, execução condicional e repetição. A entrada, ela pode ser feita de diferentes maneiras. A gente viu aqui no curso a entrada por meio de um banco de dados, então carrega lá um banco de dados e usa aquela informação que está dentro de um arquivo, de um banco de dados, para fazer algum cálculo, alguma computação, os meus programas. A gente viu a entrada por meio do teclado, com o comando input, então espera que o usuário digite algum valor e use esse valor para fazer algum outro cálculo, ou pode ter entradas de outros dispositivos. Eu posso receber a entrada como sendo alguma coisa que veio da internet, eu posso usar como entrada um clique do mouse, ou alguma coisa do tipo. Saída também tem diversas maneiras que a gente pode, diversos recursos que a gente pode usar para mostrar como saída da computação. Eu posso mostrar um cálculo na tela, eu posso fazer um gráfico, eu posso escrever em um arquivo, eu posso mandar um stream pela internet, né? Um pacote pela internet para alguém. Tem diversas maneiras de a gente fazer entrada e saída. E essa segunda parte aqui, esses 3 blocos, a parte lógica, matemática, execução condicional e repetição, é o que a gente vai abordar nessa segunda parte do curso. E se a gente conseguir entender bem esses 5 blocos, a gente tem todo o ferramental que a gente precisa para construir desde os programas mais simples até os programas mais elaborados. A partir... Então, a gente tem todo o ferramental básico para construir a grande maioria dos programas que a gente usa. É lógico que os programas mais elaborados envolvem uma lógica mais complexa, tem a sequência de repetição, as condições lá dentro, elas são mais bem elaboradas, envolvem uma série de outros fatores extras, mas os blocos simples até mais elaborados encaixam aqui nessas 5 categorias. Então, nessa segunda parte, nós essa arte da programação, construindo programas um pouco mais elaborados do que e daquelas funcionalidades que a gente estava usando nas bibliotecas e que já estavam codificados em bibliotecas já existentes. Então, a ideia é que a gente consiga ir um pouco além, a gente consiga não necessariamente estão disponíveis em alguma biblioteca, para a gente conseguir resolver problemas mais específicos ou problemas
que não necessariamente existam bibliotecas para a gente resolver. Então, a gente vai dar um passinho para frente nessa etapa de construir programas mais elaborados. Tudo bem? Tem umas perguntas sobre o trabalho e o projeto aqui, depois eu respondo no final. Então vamos lá. Para motivar essa construção de programas mais elaborados, eu selecionei uma base de dados de uma palestra do TED, que é um ciclo de palestras que é feitas em vários lugares do mundo, são palestras curtas de 15 minutos. Então, essa aqui tem essa palestra a respeito do crescimento da riqueza. Desculpe, deu a internet deu caiu aqui, mas já voltei. Então, é uma base de dados que descreve alguns indicadores de diversos países e a sua evolução ao longo do tempo. Eu vou carregar. Essa base de dados tem informação sobre diversos países, o ano que aquele indicador foi calculado, a população do país naquele ano, o continente que aquele país está localizado e a expectativa de vida, um indicador de expectativa de vida naquele ano e o produto interno bruto, né, a riqueza do país, a renda média de cada habitante do país naquele ano. Então, eu vou carregar aqui a base de dados e vou selecionar uma amostra aleatória aqui dessa base de dados para a gente ter uma ideia do que tem nela. Então, aqui tem 10 linhas escolhidas aleatoriamente desse banco de dados, né? Então, aqui, por exemplo, para o país Togo, no ano de 2007, tinha 5 milhões e 700 mil pessoas. Esse país fica na África. Tinha uma expectativa de vida de 58 anos, 58,4 anos e uma renda média de 882 dólares por habitante.
Ah, se a gente pegar aqui, por exemplo, a Alemanha, em 1972, tinha 78 milhões de habitantes, 78 milhões e 700 mil, uma expectativa de vida de 71 anos e uma renda média de 18 mil dólares por habitante ano. Então, aqui tem uma base de dados que mostra essa evolução para vários países. Eu vou selecionar as linhas referentes ao Brasil apenas. Eu estou fazendo uma consulta, como a gente fez lá no começo do curso, nas primeiras aulas do curso. E eu estou selecionando o país, o país que está dentro dessa variável aqui, nome país. Eu coloquei esse nome país aqui como sendo uma variável. Mais para baixo vai ficar mais claro. Eu poderia ter feito isso daqui, ó. Ao invés de usar uma variável, eu poderia ter feito dessa maneira aqui, colocado o nome do país diretamente aqui no comando. Eu coloquei como sendo uma variável, porque se ao invés do país de selecionar dados do Brasil, eu quiser selecionar dados do Portugal, por exemplo, eu posso simplesmente ir lá e trocar o valor da variável nome país, que eu vou selecionar um outro subconjunto de países. Então, essa variável aqui, nome país, ela guarda qual que é o nome do país que eu quero fazer essa seleção. Mais para baixo, quando a gente, mais para frente aqui na aula, quando a gente estiver fazendo, transformando isso daqui em um código mais genérico, um código que eu possa reaproveitar em situações diferentes, essa vantagem aqui vai ficar mais, essa maneira aqui, a vantagem de usar isso dessa maneira aqui vai ficar mais claro. Então aqui, nessas três linhas aqui, eu estou selecionando um subconjunto da minha base de dados referente ao Brasil. E eu quero pegar esse subconjunto aqui e construir, e fazer uma análise, fazer construir um gráfico para analisar esse subconjunto. E eu quero fazer esse gráfico colocando no eixo X essa coluna aqui, a coluna referente ao ano, e colocando no eixo Y essa coluna aqui, a coluna da expectativa de vida. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável que tem o nome da coluna que eu quero usar no eixo X. Então, tem esse nome aqui, ano. Então, xcol, essa variável aqui, tem o nome da coluna que eu vou usar no eixo X. Ycol tem o nome da coluna, tem esse valor aqui, expectativa de vida, que é o nome da coluna que eu vou usar no eixo Y. E aí, uma vez que eu tenho aqui nessas variáveis esses nomes,
eu vou pegar os valores referentes a essa coluna. Então, vou pegar esses valores aqui, 52, 57 até 2007, e vou colocar eles dentro da variável x. Então, x tem os dados do país que eu estou analisando, no caso o Brasil, referente à coluna ano. E na variável y, tem os dados referente ao país que eu estou analisando, da coluna expectativa de vida. Então, em x, eu tenho essa coluna aqui, e em y, eu tenho essa coluna aqui, esses valores aqui. Então, em x, esses valores, e em y, esses valores. Vou criar uma reta que descreve a linha de tendência de x contra y, como a gente viu semana passada. Então, vou usar o polyfit do NumPy para criar essa reta de x contra y, para calcular os coeficientes da reta, o m e o b. Então, essa y line aqui tem essa minha linha de tendência, que é o valor de m vezes x mais b. Essa outra variável, correlação, tem a correlação entre essas duas variáveis, entre x e y. E aí eu fiz um gráfico de dispersão, adicionei a linha de tendência, colocando o valor da correlação, e coloquei nome nos eixos e um nome no meu gráfico e a legenda. Então esse aqui é o resultado da execução de todas essas linhas aqui. Então, eu tenho aqui no eixo X os valores de ano, no eixo Y os valores de expectativa de vida, o gráfico de dispersão, né, que são os pontos, a linha de tendência, que é aquela que eu calculei, o valor da correlação aqui na legenda, 0,999, é uma correlação quase perfeita. A linha de tendência, ela quase que exatamente está em cima de todos os pontos aqui, o que indica que tem uma forte correlação entre essas duas variáveis, ou seja, à medida que o ano está crescendo, como é um valor positivo aqui, né, perto de 1, a expectativa de vida também está crescendo, que descreve aqui o resultado dessas duas variáveis para o Brasil. Tá? Então, aqui eu coloquei várias das coisas que a gente usou nas últimas aulas, fiz uma sequência de comandos aqui para gerar esse gráfico. Agora, imagina que eu quero repetir esse processo, fazer um gráfico parecido com esse, só que ao invés de fazer para Brasil, eu quero fazer para um outro país. Por exemplo, Uganda. Uma possível maneira de fazer é copiar todas essas linhas aqui, né? Essa daqui, que faz o gráfico, e essa daqui, que seleciona o país. Então, eu pego essa daqui primeiro, né? Essa aqui que seleciona o país, e essa daqui que desenha o gráfico, combinar tudo em uma célula só, eu faço um copia e cola. Pego lá em cima, copio e coloco aqui nessa célula.
e vou executar e executo esses comandos. Então aqui eu gerei o gráfico para Uganda, um gráfico parecido com o que eu tinha gerado aqui para o Brasil, ano no eixo X, expectativa de vida no eixo Y, só que eu estou usando os dados de Uganda ao invés de usar os dados de Brasil. A gente vê aqui que tem uma correlação bem menor, né? 0,585. Lá para o Brasil era quase 1. Então tem aqui um crescimento aqui da expectativa de vida, depois dá uma estacionada, depois dá uma caída, e aí volta a crescer. Não tem uma tendência linear tão, tão forte como tem ali nos dados do Brasil. Bom, a gente conseguiu o que a gente queria, reproduzir um gráfico para um outro país, mas teve um processo bastante manual de ter que ir lá em cima, copiar as linhas de código que eu precisava, trazê-las aqui para baixo, e, e, e o conjunto de linhas não é tão grande assim, deve ter umas 15 linhas de código aqui, mas imagina que eu quero fazer uma alteraçãozinha. Eu quero trocar, por exemplo, a cor dos pontos. Ao invés de azul, eu quero plotar em vermelho, verde, lá amarelo, sei lá, qualquer cor. Eu teria que mudar aqui e mudar aqui. E se eu tivesse feito para 10 países diferentes, eu teria que ir nos 10 países e mudar ali a cor em todo mundo. Ou imagina que eu descobri um erro. Ao invés de... tinha um erro aqui, nesse meu programa. Eu teria que ir em todos os lugares onde aquele erro aparece para fazer essa correção. Ou seja, apesar essa estratégia de cópia e cola, eu consegui ter o resultado que eu queria, ela é pouco prática, ela é difícil de manter e ela é passível de erro. Para resolver esse problema, o que a gente vai fazer aqui é, ao invés de ficar esse cópia e cola, a gente vai ver como que a gente pode criar as nossas próprias funções em Python. Então, a ideia de criar uma função corresponde a separar as coisas que variam de uma execução para outra e usar essas informações que variam como entrada da minha função, e aquela parte que se repete, aquela parte que eu vou executar mais de uma vez, eu destaco elas e crio um nome para esse pedaço. E esse nome é o nome da minha função. Então, isso daqui, que varia de uma execução para outra, vai ser a entrada da função, aquilo que eu vou usar como... que eu vou enviar para a função para ela poder ser executada. E essa parte aqui, aquela parte que tem os comandos que se repetem entre as execuções, é a sequência de comandos que vai no corpo da função. Para fazer isso em Python, eu vou usar essa estrutura aqui. Então tem essa palavra reservada def, que diz que a partir daqui eu tenho uma função,
o nome, que é o nome que eu vou usar para batizar ou para me referenciar aquela sequência de códigos, parâmetros, que vai corresponder a essa parte aqui, que muda de uma execução para outra. Então, esses caras aqui, que alteram de uma execução para outra, é que eu vou colocar como os parâmetros da minha função. E essa parte aqui, que é aquela que se repete nas várias execuções. Uma vez que eu sei os valores dos parâmetros, é aquela que se repete, é a parte que vai no corpo da função, que vai aqui nessa lista de comandos. Como eu quero colocar todos esses comandos aqui dentro da mesma função, em Python, eles têm que estar eles têm que estar em uma sequência, alinhados a uma mesma distância com relação à margem. Eles têm que estar destacados, eles têm que ter um espaçamento com relação à margem aqui, com relação a esse cara aqui. Que é o que dá para ver aqui, ó. Então, esse aqui é a função que eu criei a partir daqueles comandos que estavam lá em cima. Essa parte aqui, os parâmetros, é a que muda de uma execução para outra. Daqui a pouco eu volto nela para a gente ver como que a gente troca informação quando está fazendo a chamada. Essa daqui é a parte que se repete entre as várias execuções, uma vez que eu sei esses valores aqui. E todos esses comandos, eles estão aqui a um certo espaçamento para dentro aqui da minha função. Isso aqui a gente chama de um bloco. Então, esse bloco de código aqui, esse bloco de comandos, eu sei que estão todos eles dentro dessa função aqui, essa função plota correlação, porque eles estão com o mesmo espaçamento aqui com relação à margem aqui do meu código. Tudo bem? Então, essa daqui é a parte que se repete. É essa parte aqui daqueles códigos que eu tinha usado lá em cima para fazer o gráfico. Essa parte aqui é aquela que vai mudar de uma execução para outra. Então, eu vou usar essa parte aqui para ajustar o que eu quero fazer aqui dentro. Então, esses aqui são os meus argumentos, os parâmetros. Esse aqui é o nome da minha função. Eu chamei essa função de plota correlação. E elas precisam estar... Todos os comandos aqui eles precisam estar para dentro, eles precisam estar tabulados, eles precisam fazer um bloco que tem um espaçamento igual aqui para todo mundo.
que no caso aqui eu estou usando 4 espaços, poderia ser 2, poderia ser 5, mas é uma convenção que normalmente se usa 4 para ilustrar aqui esse meu bloco de comandos. Quando eu executo essa célula aqui, aparentemente não acontece nada. Eu estou executando aqui, não construiu gráfico nenhum, aparentemente ela não fez nada. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando a função, então estou definindo a função para eu poder usar mais para frente. E uma vez que essa função foi criada, eu posso chamar ela para construir meus gráficos. Então aqui eu estou chamando a função plota correlação, e eu estou passando para essa função a minha tabela inteira, né, o meu conjunto de dados, o meu data frame. Esse cara aqui, Brasil, é aquele que vai ser chamado de nome país, essa variável aqui. Então, o que eu estou fazendo é, quando eu faço essa chamada, ele vai pegar Brasil, que é o parâmetro real aqui, e vai se referenciar dentro da função como sendo essa variável aqui, nome país. Então, é como se eu estivesse fazendo nome de país igual a Brasil aqui em cima. Ele vai pegar esse outro cara aqui, ano, e vai chamar de xcol dentro da minha função. E vai pegar esse outro valor aqui, expectativa de vida, e vai chamar de ycall dentro da minha função. Então, quando eu faço a chamada, ele pega esses valores aqui e faz o casamento com esses valores aqui, faz a associação entre esses valores aqui na mesma ordem. Então, esse daqui é a minha base inteira. O Brasil, ele vai associar com o nome país. O ano vai ser associado com xcol. E expectativa de vida vai ser associado com ycall. E aí, com uma única linha de código, eu consigo produzir o gráfico. E se eu quiser fazer o gráfico lá de Uganda, eu vou trocar aqui de Brasil para Uganda. Então, nessa chamada aqui, o nome país vale Brasil, e nessa chamada aqui, o nome país é Uganda. Então, ele faz o gráfico de Uganda. Se eu quiser trocar quem está no eixo X e quem está no eixo Y, eu posso trocar esses caras aqui, ó. Então, nesse gráfico, nessa chamada aqui, eu estou selecionando a Argentina. No eixo X, eu vou colocar o ano. Mas no Y, ao invés de colocar a expectativa de vida, como eu fiz aqui, eu vou colocar o PIB per capita. Então, Argentina, ano, PIB per capita. Nome país,
a variável a coluna x, xcol, e a variável ycol, coluna y. E nessa chamada aqui, eu estou selecionando os, o subconjunto referente à China, vou colocar no eixo X expectativa de vida, então vou trocar ano por expectativa de vida, e vou colocar no eixo Y PIB per capita. Então, selecionei aqui os dados da China, expectativa de vida no eixo X, PIB per capita no eixo Y. E aqui eu estou calculando a correlação. Estou fazendo uma outra chamada, selecionando o Japão, expectativa de vida no eixo X, população no eixo Y. Então, aquela minha função que eu criei, ela está bem flexível. Só trocando aqui quem eu coloco como sendo os valores de entrada, qual que é o país que eu vou selecionar, quem que eu vou colocar no eixo X, que pode ser qualquer uma das 4 variáveis, né? Ano, expectativa de vida, população e o PIB. E aqui também quem que eu vou colocar no eixo Y, que também pode ser essas 4 variáveis. Eu consigo criar gráficos desse tipo aqui, fazendo só uma chamada para aquela minha função. É lógico que criar as próprias funções de vocês é um trabalho que precisa aí uma certa experiência, então provavelmente vocês não vão conseguir criar funções elaboradas logo de cara, tem um processo aí de tentar entender o que é entrada, como é que é feito esse casamento, mas a ideia principal é essa. Eu vou ter uma função que precisa de certos valores de entrada, e esses valores de entrada eles vão mudar de uma execução para outra, e eu vou pegar esses valores de entrada e aplicar um conjunto de comandos para fazer alguma coisa. No caso aqui, desenhar o gráfico. O gráfico com toda essa informação aqui. Colocando a correlação, fazendo essa linha de tendência e tal. E uma vez que eu fiz isso, eu posso chamar essa função, trocando esses argumentos, sem precisar ficar copiando e colando o código toda vez que eu quero criar esse gráfico. Tudo bem? Deu para pegar a ideia? Bom, depois vocês testam aí essa função com variações diferentes. Então, aqui tem uma sugestão. Eu quero criar um gráfico, sei lá, de ano por expectativa de vida para a Austrália, por exemplo. Então, aqui ano, expectativa de vida para a Austrália. Ou para Somália.
eu quero criar o ano pelo PIB per capita. PIB é maiúsculo. Então, aqui, à medida que o ano foi crescendo, o PIB da Somália foi diminuindo. Eu quero inverter o eixo X com o eixo Y. Essa nossa função é bem flexível e dá para fazer várias combinações diferentes. Então, essa que é a ideia da gente criar nossas próprias funções. Tem uma parte que se repete, vai ser o corpo da função. Tem uma parte que eu vou usar como entrada, que são os parâmetros. E eu vou pegar esse trecho que se repete e vou criar um nome para ele, que vai ser a minha função. E eu faço isso usando a palavra reservada def. Def, nome da função, os parâmetros, que é aqueles valores que mudam de uma execução para outra, e os comandos que eu aplico em cima dos parâmetros para gerar aquilo que eu quero. E esses comandos eles têm que estar a um espaçamento aqui da margem para saber que todos esses comandos se referem a essa função aqui. Além de fazer alguma coisa, como no caso aqui, criar um gráfico, eu poderia, por exemplo, só imprimir a correlação se eu quisesse, ao invés de criar o gráfico. Eu poderia selecionar e calcular a média, quer dizer, eu posso fazer o corpo da minha função, eu posso programar ele do jeito que eu quero. Eu também posso criar funções que fazem alguma coisa e retornam o resultado da computação para quem chamou. Uma das primeiras funções que a gente usou, que era a raiz quadrada, maf.sqrt, ela recebia como entrada um número, calculava a raiz quadrada desse número e devolvia para quem chamou o valor da raiz quadrada. Existe um algoritmo para calcular a raiz quadrada, você dá como entrada algum número, ele aplica uma série de cálculos matemáticos para chegar na raiz quadrada. Toda vez que eu precisar calcular uma raiz quadrada, eu não preciso implementar esse algoritmo, eu não preciso escrever o código. Eu posso simplesmente importar a biblioteca MAF e usar a função raiz quadrada dentro de MAF para poder calcular. Só que a diferença dessa raiz quadrada com relação àquela função que a gente acabou de criar é que, além de calcular, ela pega aquele valor que ela calcula e devolve para quem chamou. Então, a gente pode criar funções que fazem alguma coisa e devolvem um resultado para quem chamou. E para fazer isso, a função ela tem que terminar com esse comando aqui, retorno. Então, aqui tem uma função que tem um nome, ela recebe como entrada os parâmetros, faz uma série de operações aqui, calcula um resultado e devolve para quem chamou o valor desse resultado.
Então, por exemplo, imagina que eu quero criar uma função que calcula a distância entre dois pontos. Então, eu tenho um ponto P1 que tem coordenada no plano x1, y1, e eu tenho um ponto P2 que tem coordenada no x2, y2, e eu quero calcular a distância entre esses dois pontos de acordo com essa fórmula aqui, distância euclidiana. Então, é a diferença da coordenada x, né? Então é x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais a diferença das coordenadas y, y2 menos y1 ao quadrado, somado, e a raiz quadrada desse valor. Então, eu criei aqui uma função chamada distância euclidiana, que recebe como entrada o valor de x1, y1, x2, x2, y2. Então, coordenada xy do ponto 1, x1, y1. A coordenada xy do ponto 2, x2, y2. Aí eu calculo aqui a diferença dos valores de x, x2 menos x1. Calculo a diferença dos valores y, y2 menos y1. Calculo a soma dos quadrados da diferença, dx ao quadrado mais dy ao quadrado, e armazeno nessa variável aqui d quadrado. E aí eu calculo a raiz quadrada dessa soma. Então, tudo isso aqui é o cálculo da distância. E uma vez que eu calculei, eu posso devolver para quem chamou o resultado dessa computação, quer dizer, o valor da distância. Então, aqui estou dando um return, devolve, retorna o valor da distância. Então, se eu fizer essa chamada aqui, então, aqui, quando eu executo aqui, de novo, aparentemente não fez nada. Não calculou distância nenhuma, não. Aqui eu só estou criando a função. E aqui eu estou fazendo a chamada. Então, aqui ele vai pegar o 1 e copiar na variável x1. O 2 vai copiar na variável y1. 4 vai casar com x2. E o 6 vai casar com y2. Ele vai fazer todo esse cálculo aqui e devolver o valor da variável distância, que é a distância entre esses dois pontos. Aqui nessa chamada, eu estou pegando o resultado desse cálculo e gravando dentro da variável d. E depois eu estou imprimindo o valor dessa variável d. É parecido com o que eu faço aqui, por exemplo. Usando a biblioteca MAF e a função sqrt, que está implementada dentro da biblioteca MAF. Eu passo como entrada um número, ele calcula a raiz quadrada desse número, e eu guardo dentro da variável distância. Aqui eu estou chamando a variável, a função distância euclidiana, essa que eu criei, essa é a minha função, passando esses valores, e eu estou pegando esse resultado e gravando dentro da variável d. Nessa célula aqui, eu estou mostrando que, ao invés de passar aqui os valores direto, como eu coloquei aqui, 1, 2, 4 e 6, eu estou lendo o valor de x1, y1, x2 e y2 como sendo variáveis que o usuário digita. Então, quando eu executo essa célula aqui, ele espera que eu digite 4 números, né? x1, y1, x2 e y2. Por aqui, 1, 2, 3 e 4.
Então, ele pegou esses valores aqui. O primeiro valor que eu digitei guardou em x1, o segundo guardou em y1, e assim por diante. Aí ele pegou esses valores aqui que eu digitei e passou para o cálculo para a função calcula a distância euclidiana aqui. Ah, e aqui o que eu estou fazendo, eu estou imaginando que x1, y1 é o centro de um círculo e x2, y2 é um valor que está na borda de um círculo. Quer dizer, é o cara que está na circunferência desse círculo. Então, a distância entre o ponto central e um ponto que está na borda é o raio desse meu círculo. Não estou guardando o resultado dessa conta que eu fiz aqui, né, de distância entre o centro e um ponto que está na borda, como sendo o tamanho do raio, e estou usando isso para calcular a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, em que eu calculei esse raio pegando um x1, y1 como sendo o centro e x2, y2 como sendo um ponto que está no perímetro desse meu círculo. Então, se eu pegar esses pontos aqui, o raio vai ser esse e a área desse círculo vai ser essa. Bom, daí tem alguns exercícios para vocês praticarem um pouco aí. Esse primeiro é parecido com o que eu fiz aqui, né? Então, pedir para o usuário digitar x1, y1, x2, y2 e usar esses valores para calcular o valor da distância. O segundo pede para usar essa fórmula aqui, que é a fórmula da distância de Manhattan, para calcular a distância, ao invés de usar calcular a distância euclidiana, que é definida como sendo a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças. Ela é calculada como sendo a soma das diferenças de cada coordenada em módulo. E aí depois pede para usar essa função aqui com o valor de x1, y1, x2, y2 que você lê a partir do usuário, para ver a diferença do cálculo da distância de Manhattan com relação à distância euclidiana. E a última coisa que eu quero conversar na aula de hoje é que a gente pode usar essa ideia de criar funções para organizar o nosso programa, os nossos programas, em que eu crio funções pequenas que fazem alguma coisa específica, e aí eu posso ir combinando funções, eu posso ir compondo funções para criar funções mais complexas. Então, de certa maneira que eu vou colocar, é como se eu fosse colocando, fazendo camadas de programação. Eu começo com funções simples, aí eu crio uma função em cima que usa as funções que eu criei para poder criar uma função mais complexa, mas essa função complexa, ela é, na verdade, uma composição de funções simples, uma combinação de funções simples. Ao invés de partir direto para criar a função complexa, eu posso pegar o problema maior e quebrar em funções menores. Para ilustrar isso, imagina que eu tenho uma função, que eu peguei essa parte aqui e que eu criei uma função
como sendo uma função que calcula a área do círculo, dada que eu sei qual que é o raio daquele círculo. Então, peguei a fórmula da área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, e coloquei isso dentro de uma função. Então, a função área círculo recebe como entrada um, um valor de raio e devolve para quem chamou o valor da área calculada. E aqui eu estou usando essas duas funções, a distância euclidiana, para calcular quem que é o raio, e aqui eu estou usando a função área do círculo para calcular a área. E eu vou criar uma terceira combinação, uma terceira função, que é a combinação dessas duas. Uma função que recebe como entrada um ponto no centro e um ponto no perímetro desse círculo e calcula a área, que é essa área círculo 2 aqui. Então, a primeira área círculo, ela recebe um raio, calcula a área. Essa área círculo 2, ela recebe como entrada um, o ponto central, a coordenada xy central, que eu chamei aqui de xc,yc, e aí recebe a coordenada. Então, o meu primeiro ponto seria aqui seria o equivalente a x1, y1. Eu só troquei o nome, eu coloquei xc, yc, para deixar claro que esse aqui é um ponto que é o centro do meu círculo. E xp, yp, que seria o equivalente ao x2, y2, que é um ponto no perímetro do círculo. E o que essa segunda função faz, essa área círculo 2? Ela pega esses valores que eu recebi aqui, xc, yc, xp, yp, passa eles para a função de distância euclidiana. Então, ele vai pegar esse valor aqui, vai mandar esses valores, vai mandar para a função de distância euclidiana. A distância euclidiana vai calcular o raio, e aí eu pego o raio que eu calculei, envio para a função área círculo, para calcular a área, e devolvo para quem chamou. E aí, fazendo isso, eu posso chamar essa função área círculo 2, que combina essas duas para calcular a área de um círculo, dado as coordenadas dos pontos. Parece bastante complexo, mas a ideia é mostrar que eu posso pegar um problema grande e aí dividir em pedaços menores, e aí eu crio funções para esses problemas menores, e aí eu vou reconstruindo a solução para o meu problema grande, fazendo a composição dessas funções menores. E aí tem dois exercícios para vocês tentarem praticar um pouco. Um para criar uma função que recebe como temperatura um valor em Fahrenheit e calcula a temperatura em Celsius. Então, é um F para C, faz essa conversão. E a outra que recebe de C para F. E aí, para vocês tentarem entender o que acontece se eu fizesse a composição dessas duas funções. Então, pego aqui um valor de uma temperatura, faço a conversão de Fahrenheit para Celsius, e aí pego esse resultado e faço de novo o resultado, a, a,
conversão de novo para Celsius. Tentem implementar essas duas funções e executem, depois que elas estiverem implementadas, tentem ver aqui e tentem entender o que está acontecendo.